E aí galerinha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos resolver mais uma questão do Exame Nacional do Ensino Médio. Essa questão ela caiu no Enem na primeira prova de 2019, tá? Bom, essa questão ela tá falando pra gente algumas características dos gases nobres, tá? Diz aqui pra gente que eles têm camada de valência completa, uma alta energia de ionização e também uma afinidade eletrônica praticamente nula, que são propriedades muito importantes dos gases nobres. E por causa dessas propriedades, durante muito tempo foi considerado que os gases nobres não fariam ligações químicas. Só que em 1962 foi realizada com sucesso uma ligação do xenômio com o hexafluoreto de platina. E ele deu pra gente qual que é a configuração eletrônica da camada de valência do xenômio. Como ele é um gás nobre, ele tem uma camada de valência com 8 elétrons em sua camada. Então ele deu aqui pra gente e tá aqui, ó, xenômio. Então você vai ter aqui 8 elétrons em sua camada de valência. Perfeito? E aí, desde esse fato histórico, foram sintetizados outros compostos com xenômio. E um deles, o texto diz pra gente, que é a ligação do xenômio com o flúor, que é o difluoreto de xenômio. E ele dá pra gente também aqui na questão a camada de valência do flúor, né? Flúor é um halogênio, todos os halogênios terminam com S2P5, o flúor não vai ser diferente, tá? Ele é 2S2, 2P5. Então tá aqui a eletrosfera do flúor, a sua camada de valência, com 7 elétrons em sua camada de valência. E aí a questão pergunta pra gente, qual que é o número de elétrons na camada de valência do gás nobre? Tá? Quando ele fizer a ligação, tá aqui, ó. Quantos elétrons na camada de valência haverá no átomo do gás nobre quando ele faz essa ligação com o flúor? É interessante que você leia essa questão com cuidado por uma questão de interpretação. Para saber o que está perguntando. Está perguntando quantos elétrons de quem? É do flúor? É do xenômio? Quando ele liga com quem? Xenômio com flúor? Tá? Então, muito cuidado na leitura dessas questões. Tá? Então, como nós sabemos que o flúor ele tem 7 elétrons na camada de valência, para ficar estável, ele fica estável com 8, ele precisa fazer o quê? Uma ligação, um compartilhamento, uma ligação covalente. Então o flúor é um átomo monovalente, vem aqui e faz uma ligação, e o flúor já fica estável. Mas, como o texto diz, é o difluoreto. Então eu preciso de 2 flúores aqui para serem ligados nesse xenômio. Então eu venho aqui e coloco mais um outro átomo de flúor, que também tem 7 elétrons na camada de valência e precisa fazer apenas uma ligação. Pronto. Aqui nós temos o XeF2, que é a substância em questão. E aí ele pergunta quantos elétrons na camada de valência haverá no átomo do gás nobre quando ele se liga com o flúor. Então você já tem 8 elétrons que são a estabilidade que é a estabilidade normal desse gás nobre. E aí ele faz mais 2 ligações covalentes simples, 2 compartilhamentos, então ele vai ter os seus 8, que é dele mesmo, e mais os 2 que ele ganhou no compartilhamento, que ele compartilhou. Perfeito? Então 8 mais 2, ele vai ter 10 elétrons na camada de valência, a resposta certa é a letra C, 10 elétrons. Então observe que nem sempre, e em muitas exceções, um gás nobre ele fica estável com só 8 elétrons. Ele pode ficar estável com números diferentes de 8. E o texto diz isso, que você tem que fazer uma análise crítica da teoria do octeto. Porque nem sempre, em muitas exceções, eu digo sempre que a teoria do octeto é uma exceção do octeto, porque tem muitas exceções dentro dessa teoria. Então você vai ter gás nobre que vai ficar estável com 12, com 14, com números diferentes de 8. Valeu, meus queridos, um abraço, até a próxima.